Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco nessa manhã. É com muita alegria que eu estou mais uma vez aqui na nossa igreja. Há quanto tempo eu não estou aqui, mas eu fico muito feliz de estar nessa manhã aqui para juntos louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Só antes de começarmos, eu só sinto falta de uma coisa, irmãos, das nossas crianças aqui no santuário. Mas que Deus, provavelmente, eu creio em nome de Jesus, que breve já estará tudo normal, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Nós vamos orar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós, guardando as nossas vidas, protegendo de todo o mal. Essa pandemia não tem chegado às nossas tendas, porque o Senhor tem guardado a cada um de nós. Obrigado pela essa manhã, que o Senhor me desse essa oportunidade de estar aqui novamente na tua casa, para juntos louvarmos, engrandecer ao Senhor, por esse culto de oração que nós estamos aqui, para pedir as nossas orações e também pedir agradecimento, porque o Senhor tem abençoado a cada um de nós durante essa pandemia. Ó Pai, cuida das nossas vidas, abençoe o dia de hoje, guarde as nossas vidas, guarde as nossas crianças, guarde o povo de Deus aqui nesse lugar, que o Senhor possa estar cuidando de cada família aqui representada, da nossa igreja, que o Senhor possa estar cuidando de nós. Cuida das nossas vidas e perdoe os nossos pecados. Ajude a fazer sempre a tua vontade. É em nome de Jesus que eu te oro e também peço por todos os missionários, Missões Rio, Senhor, que estão passando, Senhor, dificuldades, mas que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que eu te oro, com perdão de nossos pecados. Bem, irmãos, hoje eu estou acompanhado aqui do meu cameraman, o irmão Antenor, e do nosso irmão Marcos, que iniciou o culto orando. E eu gostaria, nesse momento, de agradecer de coração a todos os irmãos que têm possibilitado nós termos a nossa escola bíblica dominical, que a cada domingo, com carinho, dão as aulas. E isso, para mim, é uma alegria. Eu gostaria de hoje falar sobre o texto da escola bíblica dominical. Nós tivemos uma aula muito legal e com muito conteúdo dado pelo nosso irmão Guilherme Duarte, e ele falou até o versículo 11. E eu agora vou falar do versículo 12 a 18, e ainda lerei o versículo 19 e 25 de Filipenses, capítulo 2. Ele sim nos diz a palavra: assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre os sacrifícios e serviço da vossa fé, espero e com todo vós me congratulo. Alegro-me e em todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, assim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro das lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Senhor, te agradeço por estarmos na tua casa e de podermos compartilhar a tua palavra. Que teu Santo Espírito complete aquilo que falamos,
Que o teu Santo Espírito traga vida à palavra, produzindo vida nos corações. Que as palavras não sejam vazias, mas que elas possam produzir vida para aqueles que a ouvem. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O texto que nós lemos fala do desenvolvimento da salvação. E ele inicia no versículo 12: amados meus, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas na minha ausência, ouçam o que eu vos digo. Bem, ouvindo essa palavra, nós pensamos, nós que obedecíamos estando juntos, agora na ausência, estando separados, ouvindo-nos às vezes por telefone, apenas por telefone e por internet, nós que estamos na ausência, como estávamos na presença, devemos obedecer. E o que a Bíblia nos manda? Primeira ordem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, quando nós entregamos a vida a Cristo, aprendemos que a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Ou seja, quando nós nos convertemos, e converter significa mudar de direção, eu ir em direção ao mundo, ao pecado, aos vícios, aos prazeres efêmeros, às coisas que destroem. Um dia eu entreguei a vida a Jesus, eu mudei de direção, eu me converti. Essa mudança de direção foi um ato, eu mudei de direção. Agora, na vida cristã, é um processo em que a gente tem que desenvolver a vida cristã. A gente não pode ser igual aquela criança que nasce e não é bem alimentada e ela fica raquítica. Há crentes raquíticos na fé. Tem 10 anos de igreja, parece que tem 2, que tem 3, porque não se desenvolveram. Tem 40 anos de igreja, ainda diz, eu tenho 40 anos de igreja, mas às vezes parece ter 7 na fé. A gente tem que se desenvolver, a Bíblia diz. Então, uma ordem no tempo de presença, no tempo de ausência é: desenvolvam a fé com temor e tremor. Isso não significa que a gente tem que ficar com medo de Deus, mas não. Aquele que tem a vontade de servir a Deus, naturalmente, ele se preocupa se ele está agradando ou não. Eu recebo uma pessoa na minha casa e eu ofereço, quer um cafezinho? Eu quero ser agradável. Pode ser até que a pessoa não goste de cafezinho, mas eu estou procurando ser agradável. Quer uma água? Sente-se, por favor. Vamos conversar. Eu estou sendo agradável, buscando dar o melhor de mim. Nós, na vida espiritual, temos que dar o melhor para Deus. Não dar o resto. Tem gente que não dá atenção nem sequer para os filhos. Os filhos querem falar, ele não ouve, quer ver televisão. Os filhos querem contar um problema, não ouve. Tem pessoas que estão pensando que com Deus se trata assim. Não dão atenção para Deus. Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ok? O que a Bíblia diz? Porque Deus opera em nós o querer e o realizar segundo sua boa vontade. Porque ao querer no nosso coração, mas o realizar depende de Deus também nos ajudar a realizar. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa amável, mas eu sou grosseiro, eu sou rude. Eu quero, mas há uma diferença entre o querer e o realizar. Então eu tenho que pedir a ajuda de Deus para realizar. Eu quero ser uma pessoa espiritual, andar na graça, mas eu ando na carne, eu tenho dificuldade, mas já no meu coração querer, metade do problema já está resolvido. A outra metade é: Senhor, opera em mim o realizar. Opera em mim uma transformação. Opera em mim a tua graça. O problema é que há muitos que não têm esse desejo. Às vezes seu desejo está na praia, abriu aí o crente vai para a praia. Mas se falar, vamos para a igreja. Não, para a igreja não, porque na igreja tem coronavírus. É um problema sério. Nós aqui na igreja, nós estamos parados a bem da nossa comunidade, da nossa igreja, que basicamente temos idosos, mas isso não significa que nós podemos parar na fé. Cuidado com isso, irmãos. Não fique de férias ou de quarentena na fé. Desenvolva a fé, é o que o texto nos afirma. Segundo ordem, nesse tempo de ausência, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Isso é um problema sério. Murmuração é algo que se enraizou no nosso povo. Não deveria ser assim. Porque lá no livro de Êxodo,
nós vemos que o povo de Israel não chegou na terra prometida por causa de murmuração. Alguém diz, eu acho que a igreja tinha que estar reunida. Ah, esse pastor, ele está na carne, ele não tem fé. O outro diz, não, esse pastor que ele faz um vídeo aí muito longo, eu não consigo ver, muito chato, ou o vídeo da escola dominical não é adequado, não tem as técnicas. Bem, irmãos, ninguém aqui tem técnica. Nós não somos especialistas em mídia e nem tampouco em gravação digital, né? Mas eu vejo os irmãos fazendo tudo com muito amor. E isso dignifica a obra. A Bíblia diz que nós devemos fazer a obra sem murmuração. Mas eu não falo só da obra, irmão. Porque agora, quando você liga a televisão, está falando mal de um político. Você liga a televisão, está falando mal do outro. Você liga a mídia, o político está falando mal da televisão. Você vai falar com o irmão crente, ele deveria falar por você de Jesus, ele fala pró-presidente ou contra presidente. Você ouve as maiores patatadas no decorrer dos nossos dias, as pessoas estão murmurando. Não sejam dos murmuradores. Eu reconheço que muitos dos governantes não têm procedido corretamente. Vemos o exemplo do Estado, nos assusta. Mas a televisão já condena, diz que está tudo errado, que eu não sei, sinceramente eu não sei. Espero que a justiça seja justa e encontre uma solução que nos dê nitidez do julgamento. Porém, nós não devemos, como crentes, estarmos criticando os nossos governantes. Nós temos que estar orando por eles, pedindo a Deus misericórdia, e muito menos brigando por irmão. Mas eu vejo, irmão, eu sou PT, tem que acabar com o Bolsonaro, meu Deus do céu, você é PT ou de Jesus? Ah, não, eu sou Bolsonaro, Bolsonaro está certo, Bolsonaro, e o cara está falando de arma, está certo. Você é de Jesus ou de Bolsonaro? Nós temos nos nossos dias lulólatra, sabe o que é lulólatra? Aquele cara que idolatra Lula, e bolsólatra, gente que idolatra Bolsonaro. Nós somos de Jesus, irmão. Nós não somos do partido A, nós somos do partido B. Nós somos de Jesus, nós temos que amar Jesus. Amar o Bolsonaro, orar por ele, amar o Lula, orar por ele, amar pelo nosso governador, orar por ele, orar pelo nosso prefeito, orar pelos governantes, orar pela Câmara. Nós temos que ser diferentes, porque a Bíblia diz, fazei tudo sem murmuração. E olha que o governante naquela época em Roma era ruim pra caramba, era Nero. E sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós estamos nessa geração pervertida e corrupta e temos que ser, como diz a palavra no versículo 15, luzeiros no mundo. O que é o luzeiro? Ela é uma luz. Você pode se manifestar a favor ou contra uma ideia. Eu não sou contra manifestações, sejam contra ou a favor. Porém, você está para ser luz. Quando a gente chega num local, a vigilância sanitária, o Ministério da Saúde recomenda que você lave as mãos. O sabão tira o coronavírus, mata as defesas do coronavírus. Você tem que ser como um sabão e matar o efeito do pecado na vida das pessoas. Você é para ser sal, você é para ser luz. Você não é para ficar esbravejando, brigando por político ou por política. Você tem que estar sendo luz onde você estiver sendo plantado, meu querido, minha querida. Mas a Bíblia também diz, a terceira ordem, a primeira, desenvolver a salvação com tremor e temor. A segunda, fazei tudo sem murmuração, preservando a palavra da vida. Nesses dias eu perguntava a alguém, você ficou sem comer hoje? Você ficou algum dia dessa semana sem comer? O que acontece quando você fica sem comer? A pessoa diz para mim, fiquei com fome. Mas eu pergunto a você, você leu a Bíblia todo dia da semana? Você buscou a Deus todo dia da semana? Você orou a Deus todo dia da semana, quando acordou, ao meio-dia, quando terminou o dia, ou durante o dia? Se você não sentiu falta disso, significa que você está enfermo. Porque a pessoa que está enferma, ela não tem vontade de comer. E então a Bíblia diz, preservando a palavra da vida. Se você se alimenta da palavra da vida, você se enche de vida e você pode dar a outros também vida. Transmitir a palavra. Se você não se alimenta da palavra, se alimenta só de televisão, se alimenta só de WhatsApp, se alimenta só de Instagram,
se alimenta só daquilo que a mídia te fornece, você vai ficando doente. Por que eu não bebo água na poça da rua? Porque ela pode me transmitir doenças. Há pessoas que estão ficando doentes espiritualmente, odiando, sendo odiosos. Por quê? Porque deixaram de beber água da fonte, água que é a palavra de Deus, a palavra da vida. Então, preserve a palavra da vida, para que aqueles que pregaram a palavra para nós não tenham se esforçado inutilmente. E ele então, no versículo 17, diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Versículo 18, assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele dizia: olha, eu estou sofrendo, eu estou na prisão. Eu estou como que uma oferta sendo colocada no altar. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus no altar do sacrifício, como oferta boa, perfeita e agradável a Deus. Se nós nos devemos nos ofertar no altar, isso significa que, através desse sacrifício, nós devemos ter alegria, vida. E na medida que nós sofremos na presença de Deus, e nesse tempo de pandemia todos nós sofremos, mesmo aqueles que têm recursos estão guardadinhos de casa, estão sofrendo, muitas más notícias, muita incerteza. É momento de nós nos alegrarmos em Deus, porque Ele nos deu o dom da vida, Ele nos deu a possibilidade de ouvir essa mensagem, Ele nos dá, quando a gente bebe um copo de água gelada, a alegria de refrescar a nossa sede, Ele nos dá acesso a essa palavra que em tantos locais do mundo é impossível ter esse livro e nós o temos, podemos ler, podemos estudar a palavra de Deus. Oh, que maravilha é servirmos a Jesus. Paulo, então, apesar de estar na prisão, ele diz: eu me alegro e alegrai-vos e fiquem felizes também comigo. Eles que estavam livres, talvez alguém estivesse triste. Ele diz: eu estou alegre, fiquem alegres também. Em meio às lutas, se alegre. E ele conclui, versículos 19 e 25, falando de Timóteo e de Epafrodito. Sabe por quê, irmãos? Lembre-se que você não está sozinho nessa caminhada. Paulo tinha Timóteo, ele diz: espero mandar a vocês Timóteo. Ele queria consolar a igreja com Timóteo. Versículo 25, eu mandei para vocês Epafrodito. Você quer Epafrodito? Foi um camarada que a igreja disse: Paulo está com necessidade, vamos mandar Epafrodito para apoiar Paulo. Maravilha. Apoie outro irmão nessa pandemia, telefone para o seu irmão, pergunte como ele está, seja útil na obra. Lembre-se de todos, porque a Bíblia nos diz que Epafrodito foi apoiar Paulo, e agora Paulo manda Epafrodito apoiar a igreja, e ele diz: Paulo foi meu cooperador e companheiro nas lutas. Nós somos companheiros da luta uns dos outros. A ordem de Deus nesse sentido é que nós, como irmãos, nos apoiemos uns aos outros em oração e buscando a Deus sem cessar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que ouve essa mensagem, e que você possa aplicar a palavra no seu coração. Irmãos, às vezes, quando eu falo a palavra, primeiro eu sou duro comigo mesmo, porque toda palavra que Deus fala é para mim, e eu transmito para você. Há muitos irmãos que dizem: essa palavra não é para mim, é para outro. Não, tome essa palavra para você. Talvez nós não estejamos cumprindo na totalidade isso que Deus nos manda. Assimile essa palavra, pense nessa palavra e ore ao Senhor comigo nesse instante. Senhor, te agradeço por essa palavra que tu me deste. E te imploro, Senhor, ajuda-me a desenvolver a fé. Que eu não fique parado nessa pandemia. Ajuda-me, Senhor, como diz na tua palavra, a não murmurar. Pelo contrário, a orar, a ser um luzeiro, uma luz nesse mundo. Ajuda-me a me alegrar na tua presença e reconhecer o teu cuidado para conosco. E ajuda-me a ajudar meu irmão e a receber a ajuda do meu irmão também nessa dificuldade. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Após essa mensagem, estarei repetindo os pedidos de oração de quarta-feira, para que vocês também possam compartilhar uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Amém.